Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Apocalipse 12, verso 11, graça e paz do Senhor. Quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez aqui com os queridos irmãos. Agradecer ao pastor Eudes pela generosidade do convite. Eu me sinto honrado em poder estar compartilhando do púlpito da igreja, no ministério do pastor Eudes, aos demais colegas pastores, oficiais, membros e congregados e visitantes. Agradecer também a Samuel aí pela permuta das datas. Na verdade, esta semana minha filha vai estar fazendo uma cirurgia lá em Recife, e eu preciso estar com ela lá em Recife. Então, eu pedi ao pastor Eudes para a gente antecipar a data, porque eu já estaria aqui em João Pessoa, e aí eu não precisaria me deslocar novamente. Então, eu quero agradecer a atenção de atender o meu pedido também, em nome de Jesus. Deixo um abraço em nome de toda a minha família. Minha esposa não pôde vir comigo, ela está em Recife, acompanhando a nossa filha. Ela fez uma cirurgia o mês passado, vai fazer uma outra cirurgia este mês, e fica aqui o pedido de oração aos irmãos para que tudo vá bem, em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 49. Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia-o com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara Jesus, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Bendito seja o nome de Jesus.
Bendizemos a Ti, Senhor, porque Tua palavra poderosa, escrita para alcançar o coração do homem, com o propósito de transformá-lo, de redimi-lo, de redirecioná-lo para os caminhos de Deus. Rogo a Ti que nesta noite a Tua palavra encontre guarida em cada coração que nos escuta nesta noite. Alcança cada um de nós de acordo com o propósito divino, para o Teu louvor e para a Tua glória. Fala, Senhor, que o Teu servo e o Teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria inicialmente de olharmos para este texto como uma encenação, não que não seja real, mas como algo que a gente vai tentar visualizar hoje à noite. E nessa visualização destacar os personagens deste momento. Primeiro, Jesus, que foi convidado para um jantar. Segundo, um fariseu, que Jesus o identifica como sendo Simão, o hospedeiro, o dono daquela casa. Terceiro, uma mulher da cidade, identificada como pecadora, cujo nome o escritor não identifica, preserva-lhe o nome. Finalmente, no verso 49, aqueles que estavam à mesa, sejam os apóstolos de Jesus que o acompanharam, sejam os demais convidados de Simão. Este é o grupo de personagens deste momento, desta cena que a gente está vendo no texto bíblico. Vamos ao texto. Verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Primeira lição que eu gostaria de destacar dentro do texto, trazida por Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Irmãos, essa lição ela é muito importante, não apenas no contexto em que Jesus viveu, mas também no contexto em que nós vivemos hoje. Precisamos compreender como Jesus agia de uma forma tão bonita. Ele está sendo convidado para jantar na casa de um fariseu, um homem muito religioso. E os fariseus eram muito conhecidos no meio da população por causa do rigor da sua religião. Eles eram homens que se destacavam pela aparência de santidade, aquela religiosidade que era uma coisa assim, muito marcante na vida de cada um deles. Mas ser fariseu não significava dizer que eram homens que andavam corretamente nos caminhos do Senhor. Você vai ler a biografia de Jesus nos 4 evangelhos e vai encontrar isso muito claramente, que os fariseus muitas e muitas vezes estavam perseguindo Jesus e tentando encontrá-lo, cometendo algum erro para acusá-lo. Jesus vai à casa de um fariseu, um homem que era, até um certo ponto, muito bem quisto da sociedade. Mas o mesmo Jesus que se aproxima do fariseu, é aquele que se aproxima daquele que não tem religião nenhuma. É aquele que se aproxima daqueles que são excluídos da sociedade. É aquele que até permite ser tocado por leprosos que deveriam, pela lei, estar distantes das pessoas. Jesus permite ir à casa do publicano. Ele vai à casa de Zaqueu. Ele se alimenta na casa de Zaqueu, um homem que era rejeitado severamente pelo seu povo por causa das cobranças excessivas dos impostos que eles faziam. Jesus estava assentado na companhia da mulher samaritana. Além de ser mulher, era samaritana. Judeus e samaritanos não se davam bem. Mas Jesus é aquele que também se aproxima do endemoniado de Gadara, que vivia acorrentado, porque todos tinham medo por causa da ferocidade que aquele homem tinha, porque ele era violento.
Mas Jesus se aproxima dele. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele tanto está próximo do pobre, como ele não tem nenhuma dificuldade de ir na casa do rico. Seja a casa de Arimateia, que era rico, seja na casa de Simão, seja na casa do publicano. Ele não exclui as pessoas, nem por serem pobres, nem por serem ricas. Ele não faz uma acepção, seja do sexo, seja da posição social, seja da sua religião. Será que nós hoje vivemos essa mesma realidade de não querermos ser separatistas, exclusivistas? Recusar-se até mesmo a sentar perto de algumas pessoas. Jesus deixa um exemplo claro. Não cometa o erro da acepção. Vamos para o verso 37. No verso 37 entra em cena uma mulher. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Aquela mulher, ela está invadindo a casa de Simão. E a expressão invadindo não é a mais correta, porque a lei permitia, os costumes da época permitia que o jantar dado a alguém público, era possível que os curiosos pudessem aproximar-se da mesa, mesmo que não fossem convidados. E aquela mulher, sabedora disso, então, vai à casa de Simão. Jamais Simão a convidaria para a casa dele, jamais. Mas ela foi. E aquela mulher foi porque ela tinha uma necessidade especial, que ela precisava encontrar uma resposta de Deus para um problema que estava atormentando a sua alma. A busca daquela mulher não era por riqueza, não era por fama, não era por posição social, não era por bens. Aquela mulher queria buscar paz para a sua alma, perdão para os seus pecados, uma nova oportunidade de recomeçar a sua vida, agora da forma correta. Era tudo quanto ela queria. Ela chega na casa de Simão e vai aonde Jesus está, verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Eu gostaria de olhar para essa mulher agora, nessa cena que comove, que traz uma atenção extremamente especial para a vida dela. Aquela mulher demonstra algumas atitudes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, aquela mulher era uma mulher de uma fé muito grande. De alguma maneira, ela ouviu alguma coisa acerca de Jesus e no coração dela despertou este sentimento de fé na pessoa do Senhor Jesus. Ela esperava encontrar Jesus para ouvir do próprio Senhor Jesus uma resposta para o anseio da sua alma. Aquela mulher foi capaz de enfrentar as dificuldades pela fé para estar ali diante de Jesus. Segundo, aquela mulher era uma mulher que tinha um profundo senso ou sentimento de arrependimento. O motivo que a leva para estar na presença de Jesus era o desejo de receber o perdão dos seus pecados. Aquela mulher estava tocada por Deus, no sentimento de que ela precisava mudar de vida e de deixar os seus pecados, e ela de fato estava arrependida da vida promíscua que ela vivia. De fato, o nome uma pecadora pode significar, muito provavelmente dentro do texto, uma prostituta. Além de ser uma mulher de fé, além de ser uma mulher que se arrependia profundamente dos seus pecados, aquela mulher é extremamente humilde. E isso é muito importante. Ela se aproxima de Jesus, e ela mesmo não sabendo qual seria a resposta de Jesus para a sua necessidade, humildemente ela está aos pés do Senhor.
Ela está enfrentando provavelmente os comentários daquelas pessoas que estariam à mesa na casa de Simão. Quantos estariam cochichando para outro, fazendo algum comentário negativo ao seu respeito? Talvez à mesa de Simão, algum daqueles homens já tivesse sido cliente dela. Aquela mulher humilde. Aquela mulher tem coragem de enfrentar as pessoas que eram contra ela. Finalmente, aquela mulher, ela aprendeu a amar Jesus. É interessante que é o primeiro contato que ela está tendo com Jesus, frente a frente. Mas também é muito provável que ela já tivesse ouvido falar acerca de Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, de como Jesus quebrava cadeias de demoniados e libertava das prisões, como Jesus curava enfermos, como Jesus fazia tanta coisa nova e maravilhosa acontecer na vida das pessoas. E ela queria experimentar isso. Ela estava disposta a se lançar nesse desafio de conseguir isso. As três atitudes dela aqui, quando ela lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com seus cabelos, quando ela beija os seus pés e unge Jesus, eu vou comentar um pouco mais na frente no texto. Vamos para o verso 39. No verso 39 entra em cena, agora, Simão, o dono da casa. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Irmãos, enquanto aquela cena que encantava o coração de quebrantamento, de arrependimento, de uma pessoa prostrada aos pés de Jesus, deveria chamar a atenção para um quebrantamento semelhante da parte de Simão, não. Simão demonstra desprezo, primeiro pela mulher pecadora. Ele não consegue enxergar naquela mulher alguém que está buscando mudar de vida, alguém que está desejando, que está ansiando iniciar uma nova forma de viver. Ele é incapaz de enxergar um processo de mudança em curso na vida daquela mulher. Ele apenas diz: esta mulher é pecadora, esta mulher é desprezível, esta mulher não merece nem estar aqui na minha casa, esta mulher é desqualificada, essa mulher devia ser desprezada por tudo e por todos. Segundo, Simão também despreza Jesus. Se você observar no texto, ele diz: se ele soubesse, se ele fosse um profeta, ele bem saberia quem e o que é que ela faz. Quem é a mulher e o que é que ela faz, que ele permitiu que ela tocasse. Ele despreza Jesus, mas ele está desprezando de uma forma assim, meio escondida. O texto diz que ele está pensando consigo mesmo. E aí vem o verso 40, onde entra em cena novamente a pessoa de Jesus. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para dizer. E Simão lhe disse: diga, mestre. Simão está chamando Jesus de mestre de forma apenas educada, mas ele não morria de amores por Jesus. Sabe uma coisa que é linda? Jesus, nos versos 41 e 42, vai contar uma pequena parábola. E esta parábola tem a ver com a atitude de Simão. Jesus sonda a mente e o coração de Simão. E naquela leitura que Jesus faz da atitude de Simão, ele aplica uma parábola. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão:
suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Esta parábola traz alguns elementos que são importantes. Primeiro, um credor. Segundo, que tinha 2 devedores. Terceiro, nenhum podia pagar a conta que devia. Quarto, o Senhor credor perdoou a ambos. Finalmente, quem amou mais? A parábola fala sobre dívida, perdão de dívida, gratidão e amor. E daí a gente pode trazer uma aplicação prática dessa parábola para a questão do perdão dos pecados. É bem interessante lembrar aos irmãos que um só pecado, um único, é suficiente para condenar o homem à eternidade sem Deus, desde que não haja arrependimento e perdão deste pecado. Um só. Do ponto de vista da aplicação ao pecado, o resultado final, tanto faz um pecado como 1 milhão, a condenação ao inferno é uma só. Ainda que a forma do julgamento de Deus vai ser mais severo com aquele que pecou 1 milhão, mas a condenação para o inferno vai ser para os 2. Mas na parábola, Jesus chama atenção para mostrar a Simão o detalhe da intensidade do amor com que a pessoa perdoada demonstra amor ao Senhor. Ele traz a coisa bem para o sentimento humano. E nesse sentimento humano, a gente vai encontrar uma pessoa que estava devendo 500 denários e outro que estava devendo 50. Quem está devendo muito, normalmente é porque pediu muito dinheiro emprestado, porque tinha conta grande. E o outro que devia menos é porque uma pessoa que não tinha muita condição financeira que devia pouco. Na vida a gente sabe que há uma diferença de classe social em todo canto. Um que ganha R$1.000, que ganha um pouco mais de R$1.000, que é um salário mínimo, mas tem aqueles que ganham 20, 30, 40 mil reais. Quando um que ganha R$1.000 faz um empréstimo, é um empréstimo que é semelhante ao que ele ganha, para ele poder conseguir pagar. E quando aquele que ganha 20, 30 mil faz um empréstimo de acordo com aquilo que a renda dele permite pagar. Infelizmente, os 2 tiveram um problema e ninguém conseguiu pagar nada. Foi uma pandemia de pagamento que não deu certo ali. Mas no fim das contas, a mentalidade das pessoas que são perdoadas deveria ser a mesma, porque proporcionalmente ambos receberam o mesmo perdão. Irmãos, muitas vezes a gente está evangelizando e acontece a seguinte cena: as pessoas não se sentem muito pecadoras. Eu não sei se você já ouviu, comigo já aconteceu várias vezes. Você está evangelizando, a pessoa diz: não, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu não adultero, eu sou uma pessoa que é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Pastor, eu já vi isso ao longo da jornada dele, que a gente já deu uma caminhadinha maior do que os mais jovens. Mas quantas e quantas pessoas têm a sensação que sequer são pecadoras? Porque os seus pecados existem, mas são pecados assim, que não comprometem muito. É o que eles pensam. Só que diante de Deus, todos os pecados comprometem e todos os pecados levam à condenação eterna. Aí quando uma pessoa que tem uma vida bem desmantelada, bem destroçada, se arrepende, o fervor daquela pessoa é mais intenso, porque ele viveu em uma profundidade maior, o distanciamento de Deus. Ele se sentia o pior dos piores. Ele é semelhante àquele publicano que vai orar, bate no peito: Senhor, eu não posso nem olhar para ti, eu não sou digno de nada. Enquanto o religioso diz: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses outros pecadores. É mais ou menos isso que acontece. E aí Jesus vai passar uma lição prática para Simão. Veja o que é que vai acontecer a partir do versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa,
e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E aí vem uma coisa que é interessante. Primeiro, Jesus não diz, está vendo esta pecadora? Não. Ele diz, está vendo esta mulher? Antes de Jesus perdoar, ele já tratava bem. Às vezes a gente falta com respeito na evangelização, porque às vezes a gente, em nome da verdade, trata as pessoas com grosseria e desrespeito. Não precisa. A sua grosseria, o seu desrespeito não ajuda a salvar ninguém. E Jesus diz, olha, você esqueceu da regra básica de um bom hospitaleiro. Quando alguém chegar na sua casa, a primeira coisa que você tem que oferecer, água para lavar os pés. Por quê? Porque nas estradas da época de Jesus eram de barro. As sandáliazinhas ficavam cheias de poeira, o pé ficava sujo. Então, quando chegava na casa, já tinha uma bacia com água e um empregado, um servo ou um escravo que fazia o trabalho de lavar, porque era o papel mais humilde que tinha. Era o serviço mais humilde que tinha. Aí Jesus disse, eu cheguei, você botou a baciazinha com água para lavar meus pés. No entanto, essa mulher que não é quem está me hospedando, que não é da sua casa, lavou os meus pés com lágrimas. E não tinha paninho para enxugar não, foi com o cabelo. Faltou uma atitude de hospitalidade. Segundo, você não me deu ósculo. O ósculo era um cumprimento que era feito quando se recebia alguém em casa. Aqui no Brasil a gente aperta a mão, dá um abraço, a mulher dá beijinho de um lado e beijinho do outro. Mas lá era um beijo que era dado no rosto. Simão também não fez isso. O que aquilo significava, o ósculo? Significava amizade, respeito, afeto, carinho. É dizer assim, que bom que você está aqui na minha casa. Simão também não fez isso. Mas o que aquela mulher fez? Ela não se achava digna de beijar o rosto de Jesus. Beijou o quê? O pé. Você já beijou o pé de alguém, nem que seja do seu marido ou da sua mulher? Eu vou beijar o pé da minha mulher, ela não gosta não. Eu não quero que beije meu pé não. Mas minha filha, é para beijar o pé também. Sinal de humildade, né? Aquela mulher não se achava digna de beijar o rosto, beijou o pé. Quanta humildade. O serviço que era do escravo de lavar os pés com água, ela lava, mas lava com lágrima. Finalmente, ela unge Jesus com bálsamo. O costume era com óleo. O bálsamo era uma coisa muito cara. Aí se usava um óleo de azeite, que era uma coisa mais barata. O que isso simbolizava? Era uma honra dada ao seu hóspede, ao seu visitante. Era uma forma de você reverenciá-lo. Simão também não fez isso. E o que aquela mulher faz? Pega um bálsamo caro e não lança sobre a cabeça de Jesus, não, lança sobre os pés. Ela está honrando a Jesus com o que se podia oferecer de melhor. Diante dessa cena fantástica, tremenda, maravilhosa, lembre-se que Jesus disse, Simão, vês esta mulher? Jesus está olhando para a mulher, mas está falando para Simão. No verso 47 acontece uma coisa linda. Jesus diz a Simão, por isso eu digo a você, Simão, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Jesus aqui diz uma grande verdade acerca da mulher. Ele não esconde a verdade da vida pecaminosa dela. Jesus diz que de fato aquela mulher tinha muitos pecados. Simão não se sentia tão pecador.
Ele era um fariseu, um homem extremamente religioso. Não se dava conta de ser tão pecador. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ele faz a aplicação da parábola. No verso 49, vai acontecer uma coisa linda, maravilhosa. Agora Jesus não olha mais para Simão. Ele olha nos olhos daquela mulher. E diz: mulher. Ele não diz pecadora. Ele não diz prostituta. Ele não diz gente ruim. Não. Mulher, perdoados são os teus pecados. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus. Era tudo quanto aquela mulher mais desejava na vida, era receber o perdão dos seus pecados, é quebrar as algemas que acorrentavam-lhe por toda a sua existência como uma pessoa madura, é livrar-se de um fardo pesado, de um fardo árduo de levar, é livrar-se de uma vida da qual ela já se encontrava cansada de ser usada como objeto e de nunca ser amada como uma pessoa. Pela primeira vez alguém olha para ela com amor verdadeiro, com amor autêntico, com amor sincero e diz para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que dia lindo e glorioso, o dia em que você e eu compreendemos isso, que Deus perdoou os nossos pecados, aleluia. Por isso que Paulo escreve: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. No verso 49, entra em cena agora os demais convidados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? A pergunta pode ter dois sentidos: o de conseguir compreender o que Jesus está fazendo, ou de criticar o que Jesus fez. Acredito que alguns irmãos que gostam mais de ler a Bíblia já leram a história daquele paralítico que fora levado em uma cadeira, em uma padieira, em uma espécie de cama, colocado por 4 amigos descendo sobre o telhado, e quando colocam diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: teus pecados estão perdoados. A reação das pessoas que eram contrárias a Jesus foi dizer: é blasfêmia um negócio desse? Quem é esse que perdoa pecado? Somente Deus pode perdoar pecado, mas Jesus é Deus, aleluia. Bendito seja o nome da sua glória. Aquelas pessoas demonstravam uma certa insatisfação porque Jesus perdoara os pecados da mulher, questiona sua autoridade e mais a quem ele perdoou. Isso faz lembrar a cena do filho pródigo. Acredito que vocês também já leram a história do filho pródigo, bem conhecida. O pai tem 2 filhos, o mais novo pega a sua parte da herança, tchau e bênção, vai para o mundo, gasta tudo, depois volta arrependido. E quando ele volta arrependido, o pai o recebe. No entanto, o irmão se recusa a recebê-lo. Se recusa a perdoar. Se recusa a trazê-lo de volta para a comunhão. É estranho, porque na igreja muitas vezes acontece isso também. Tem pessoas na igreja que se incomoda quando alguém que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja e é bem recebido. E o pastor abraça, sorri: que bom que você voltou. A ovelhinha perdida está de volta a casa. E o outro irmão fica meio bochechudo: pastor, nunca disse nenhuma palavrinha assim de alegria comigo, mas aquele irmão velho pecador que estava lá na bagaceira do pecado, ó, chega a estar sorridente. Pessoas que demonstram insatisfação com a ação perdoadora de Deus e da igreja.
pessoas que se sentem melhor. Diante desta recusa ou deste pensamento destas pessoas, Jesus amplia o leque de bênção, aleluia, bendito seja o seu nome. Ele olha de novo para a mulher e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz, aleluia. Ele apenas não diz: teu pecado está perdoado. Ele agora: venha para o céu, aleluia. As mansões celestiais te aguardam. Bendito seja o nome do Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento agora está entrando na tua vida, e você está rodeada de paz. A paz está entrando na sua vida. Você está entrando agora em uma nova realidade de vida, porque a partir de agora eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto as pessoas dizem que não tem mais jeito, que não dá mais certo, o Senhor diz: estão perdoados os teus pecados. Quando as pessoas questionam o perdão, o Senhor diz: a tua fé te salvou. Ao ladrão da cruz, já prestes a morrer, cuja vida inteira foi desregrada e distante de Deus, ele olha para aquele homem nos últimos instantes de sua vida e diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o perdão de Deus é ilimitado e alcança todo aquele cujo propósito redentor de Deus for revelado e o homem compreendê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. A tua fé te salvou. Aquela mulher que já estava cheia de graça, cheia de alegria, estava transbordando de felicidade, não sabe mais o que fazer. Agora ela não é mais uma mulher pecadora, agora ela é uma salva, agora ela é uma filha de Deus, ela é uma serva de Deus, ela é uma co-herdeira com Cristo, ela vai morar nas mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de concluir. E em concluindo, fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: o que aprendemos com Jesus? Vou destacar apenas duas coisas. Poderia destacar várias, mas não gostaria de extrapolar no tempo. Jesus não faz acepção de pessoas. Aprenda isso com Ele. Segunda lição: o perdão de Jesus é ilimitado e alcança todos. Devemos, como Jesus, não fazer acepção de quem quer que seja, e também não medir o tanto de perdão que a gente deve dar. Segundo, nós vamos aprender o que é com a mulher pecadora. E você vai dizer: com a mulher pecadora? Eu tenho nada que aprender com as mulheres. Tem, eu já aprendi um montão, por que você não vai aprender? Vai. Você vai aprender algumas lições, eu vou apenas citar rapidamente. Primeiro, esta mulher ensina sobre arrependimento. Qual foi a última vez que você sentiu arrependimento por um pecado? Ela nos ensina sobre arrependimento. Segundo, esta mulher nos ensina sobre fé. Ela enfrentou todos os desafios para chegar a Jesus e enfrentar a multidão pela fé. Você está usando a fé corretamente para vencer os obstáculos da vida, para se aproximar mais de Deus? Terceira lição que essa mulher nos ensina: a lição de que você pode amar a Deus abundantemente. Quarta lição, a lição de humildade. Você não é melhor do que ninguém, eu também não sou não. E Jesus é melhor do que todos. Aprenda a lição de humildade com esta mulher. O que é que a gente aprende com Simão? Se com a mulher pecadora que foi perdoada não dava para aprender, imagine com Simão. Pois é, com os dois dá para aprender. Com Simão a gente vai aprender: não desprezarás ninguém. Aprenda a enxergar as coisas em volta de você com o olhar de Deus e não com o olhar do diabo. Ao olhar para um pecador perdido, você não vai olhar como o diabo diz: esse aí não tem mais jeito. Você vai dizer: para Jesus tudo é possível ao que crê. Aprenda a olhar com o amor de Deus e não com o desprezo humano.
Finalmente, o que é que a gente pode aprender com a multidão, com os convidados outros? Enquanto eles questionam se Jesus pode perdoar pecados, você vai aprender que Jesus perdoou os seus pecados. Você não vai questionar o perdão de ninguém. Por mais que a pessoa tenha sido a mais errada da vida, há uma esperança de perdão, porque é o Senhor quem assim o faz. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que cada dia nós sejamos capazes de olhar e de amar como Jesus olhou e amou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade, pastor.